Together é o filme mais aterrorizante do ano? Não. Mas ainda assim você não pode deixar ele passar batido na sua lista de assistidos desse ano. Então, fica comigo até o final desse vídeo, mais que juntos, together, para entender por quê. I think you should sleep in the spare room tonight. I agree. We need to keep our distance. Oi, eu sou a Nath e você está assistindo ao canal Rainhas do Grito. Também estamos no site com críticas escritas e no podcast onde falamos exclusivamente de filmes de terror dirigido por mulheres. Então, bora apoiar? Together é o primeiro longa do Michael Shanks na direção. Então ele conta com nomes já conhecidos ao seu lado, como o da Alison Brie e o Dave Franco, que inclusive são um casal na vida real, e do Damon Herriman. Millie e Tim são um casal em crise há muito tempo. E a Millie consegue um trabalho como professora numa cidadezinha afastada, e o Tim, como é um músico desempregado que queria viver do sucesso inalcançável da sua banda, acaba indo junto, afinal ele não tem escolha. Nisso eles deixam amigos, família, tudo para trás, em busca desse, quem sabe, recomeço. Chegando lá, o problema dos dois não vai embora. Inclusive, a gente pode sentir essa tensão, ressentimento, um ódio e até outras coisas aí que acabam vindo à tona, porque os dois ficam se alfinetando o tempo todo. Mas eles estão presos a um comodismo que talvez queiram chamar de amor, numa última tentativa de tentar essa reconexão. E aí, numa dessas tentativas, o Tim e a Millie saem numa caminhada na floresta em volta de onde eles moram. Só que tá chovendo, eles estão perdidos e acabam caindo no buraco, que é uma gruta barra uma caverna que é toda estranha, tem uns pedaços de madeira que parece banco de igreja, tem um sino com um símbolo misterioso, enfim. E já que eles têm que ficar lá esperando a chuva passar, eles acabam bebendo de uma água parada e, bom, muitas coisas começam a acontecer daí pra frente. Daqui pra frente, o roteiro começa a se perder um pouco, misturar elementos e acabar indo por um outro caminho que talvez surpreenda as pessoas, funcione para uns, não funcione para outros. A gente tem uma mescla aí, tanto do body horror com um pouco de humor barra sátira. Afinal, esse é um filme que visa criticar as dinâmicas do relacionamento moderno e também a codependência, mostrando exageradamente e às vezes até quase literalmente, afinal o horror dá licença poética para fazer isso, o quanto a codependência é nociva tanto na vida individual das pessoas quanto a dinâmica de um relacionamento em si. Daqui para frente vamos de spoiler. Se você não quiser, para por aqui, volta quando você assistir o filme, mas o meu aviso é: assiste esse filme, eu acho que pelo menos vai ser agradável de uma maneira ou outra. Mas se você quiser ficar para entender o que acontece, porque aonde, bora juntos together. Para ilustrar essa crítica às dinâmicas de relacionamento, desde o começo do filme nós temos essas cenas de vergonha alheia, como por exemplo, quando na festa de despedida logo no começo, a Millie se ajoelha e pede o Tim em casamento e ele simplesmente trava, não sabe o que fazer. Ele acaba dizendo que sim, mas todo mundo já percebeu que na verdade não. Então, quando eles estão juntos e interagindo com outras pessoas em cena, cada vez mais isso vai ficando constrangedor e eles se alfinetam o tempo todo, também quando estão sozinhos. Nisso a gente levanta a questão: até que ponto vale a pena? Até que ponto isso é amor? Até que ponto vale continuar numa relação que já está desgastada? Muitas vezes se apegando a uma coisa que já foi e não existe mais. Eles estão há 10 anos juntos. E a Millie em algum momento é questionada sobre esse relacionamento e tudo que ela lembra é de um Tim que não existe mais. O Tim lá do começo, que era romântico, que trouxe um vinil da Spice Girls para ela e que já não tem mais esse brilho, a não ser as farpas que são trocadas. Depois de beber a água misteriosa, o Tim e a Millie, quando estão separados, acabam passando mal. Mas, principalmente, pelo menos no começo, isso acontece mais com o Tim. E isso tem uma razão.
Quando a Millie está longe, ela está lá trabalhando e ele está em casa, ele começa a passar muito, muito, muito mal. Isso só se resolve quando eles estão juntos geograficamente. Só que isso é uma grande metáfora para essa falta de individualidade e, mais uma vez, da codependência com o parceiro. Será que você deposita toda a sua felicidade numa outra pessoa? Será que vale a pena abrir mão da sua vida individual? Será que vale a pena tudo que você for fazer estar junto com a outra pessoa, envolvendo a outra pessoa? E o quanto isso pode ser nocivo tanto para a nossa autoestima ou para a deterioração do próprio relacionamento? Enfim, o Tim é a pessoa que dentro dessa relação é o que mais tem a perder. Cheia dos seus traumas, desempregado, ele não sabe nem dirigir. Ele depende da Millie para tudo, inclusive para ir a lugares. E, por isso, ele começa a primeiro sofrer mais com essa distância. Em certo momento, a Millie também é atraída a esse colar junto com o Tim. E nós temos umas 2 cenas aí de body horror, até chegar no ponto que eles precisam sentar e discutir o que está acontecendo e o que eles vão fazer. E por falar em body horror, as cenas não são tão pesadas assim. A gente podia ter um pouco mais de exagero, de gore, de absurdo nesses momentos. Afinal, o filme, desde o começo, ele é muito bom em construir essa atmosfera de que algo está errado, algo vai dar errado. É muito tenso, é muito agoniante. Tem alguns jumpscares que são muito bem colocados, inclusive. Mas o body horror, para quem não é fã, talvez seja um ponto positivo, porque você fecha o olho rapidinho e ele passa. Mas para nós ele seria um elemento ainda mais enriquecedor dessa narrativa se tivesse acontecido ainda mais, sendo mais explícito, mais gore e ousado e abusado dessa metáfora para criticar ou evidenciar os problemas desse casal. As cenas que acontecem de body horror são poucas, mas elas são ótimas cenas, ainda assim. A partir do segundo ato, nós temos ainda mais piadas, alívio cômico e ironia. O que não é ruim, afinal, terror e comédia são gêneros que conversam muito bem entre si, quando bem colocados. Tem um timing que acaba sendo um pouco ruim para o roteiro, mas isso não é a única coisa que acabou me incomodando ou que acabou dividindo a opinião da maioria das pessoas. Afinal, para dar um pouquinho mais de tempero nesse plot, nós temos que ter uma explicação. PS, temos. Não temos. Mas aqui no filme é tida uma explicação de como, porquê, que é tão solta que nem precisava existir. Então, nós temos aí o vizinho da Millie, que também trabalha na escola, e ele acaba presenciando uma cena dos dois transando no banheiro, que é uma ótima cena, inclusive temos uma parte de body horror nela, mas depois ela vai tentar pedir desculpa para ele pelo ocorrido e acaba ouvindo um sermão todo romantizado sobre relações que a gente já tá cansado de ouvir por aí, já que o amor salva tudo e que é só você insistir mais um pouquinho, vai passar, se você ama de verdade você tem que aguentar, enfim. Coisas que na prática não parecem fazer muito sentido para Millie. Até aí, tudo bem. Até que em outro momento, mais tarde no filme, ela acaba voltando para casa do seu vizinho Jamie, porque ela esqueceu a chave do carro e eles precisam sair dali e procurar uma ajuda médica depois de um gravíssimo episódio de cola de escola. Ela acaba descobrindo que o Jamie é, na verdade, uma junção, uma mescla aí de um cara com o seu marido. Por quê? Porque eles faziam parte de uma seita. Que seita? Não sabemos. Então a gente tem essa explicação da seita, acaba presenciando aí em forma de videotape, VHS, um ritual de casamento, de corte, e pacto de sangue, essa união literal. Só que a gente não sabe o motivo disso tudo, que fim levou essa seita, se tem outras pessoas, se as pessoas sabem, e acaba sendo um elemento narrativo que meio que fica por isso mesmo, esquecido no churrasco. Assim como algumas outras coisas que
parece que vão ser importantes durante o filme, mas também acabam ficando pelo meio do caminho. E, furos narrativos à parte, ele ainda consegue ser um filme que diverte, a gente fica entretido e a gente acaba meio que torcendo pelo casal, ou pelo menos fica curioso de saber o que vai dar nisso tudo. E eu acho que seria muito mais legal e muito mais ilustrativo para essa crítica se continuasse usando no body horror e continuasse focando apenas no casal e o como essa dinâmica estaria mudando com todos esses acontecimentos, sem necessariamente uma explicação, e muito menos uma explicação de seita. Mas assim, me diverti horrores, dei risada, gostei de como isso foi construído, mas podia ter usado muito mais. Por sorte, o filme tem apenas 102 minutos de duração, que acaba fazendo com que ele não se estenda para além do necessário. E esses momentos apressam até o final, que pode também dividir o público. E nesse final nós temos aí um dilema moral, onde a Millie está prestes a morrer, o Tim acha que eles só vão estar livres dessa maldição, dessa condição, se um deles realmente não existir mais, mas eles olham um nos olhos do outro, proclamam seu amor e dizem que não querem que isso aconteça. E acabam simplesmente se entregando, abraçando essa nova condição e literalmente virando que é lindamente colocado aí com a trilha sonora de To Become One da Spice Girls e foi gostoso. Achei as cenas de terror bem tensas, mas poderiam ser ainda mais. Acho que a minha preferida é aquela onde a Millie acaba sendo atraída até o andar de baixo da casa, onde o Tim está ensaiando, tocando em fã, e ela acaba batendo a cabeça no vidro, e é o primeiro momento em que isso acontece com ela ao invés dele. Deu muita tensão, muita aflição, essa entre outras cenas, até tive que segurar na mão da minha amiga em alguns momentos, porque tava tenso, mas é uma pena que isso não acabou se prolongando por mais, se repetindo por mais, e que a gente tivesse mais horror. O body horror, ele permite essa transferência meio literal do horror que está dentro da gente para fora, através do corpo. E isso, se fosse real, mostrado ainda mais, talvez desse um gostinho um pouco mais palatável para nós que somos muito fãs do gênero. Mas ainda assim, eu me diverti, eu fiquei investida na história e gostei do filme no geral. Eu gosto muito de obras de horror que trazem a crítica a questões intrinsecamente humanas, como questões psicológicas, sociais e relacionamentos. Nós chegamos no momento que a gente precisa real questionar questões de dinâmicas, o quanto a gente acaba entrando em comodismos, questionar aquilo se é amor ou não é, quando é a famosa hora de parar e desistir e buscar outra coisa da vida, porque afinal, às vezes, a gente só não funciona com o outro. O amor, ele não salva tudo e ele sozinho não vai sustentar relacionamento. Então, essa é uma crítica muito válida que esse filme traz. A codependência é muito evidente, gosto dos elementos literais que são utilizados e considero que você também deve ver esse filme no cinema. Se não vê no cinema, tudo bem. Mas veja ele ainda esse ano. Juntos tem uma premissa muito criativa, muito interessante, mas que infelizmente não se sustenta por causa de algumas incoerências e furo do roteiro. Ainda assim, tem a sua validade. E eu queria saber de você. Você já assistiu? Vai assistir? Me diz aqui nos comentários o que você achou. Não deixa de se inscrever no nosso canal. E a gente se vê no próximo vídeo, na próxima crítica escrita, no próximo episódio do podcast, no Rainhas do Grito. Tchau, tchau.